Muito bem, estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, canal 1196 da NET Digital, NET Analógica, também pela Itapema TV a cabo, canal 822 e pela internet tvguarujá.com.br. Bom, o programa Ambiente Social dessa semana vai trazer um tema. Mais uma vez a gente vai estar falando sobre justiça com as próprias mãos, não é? Não procurando explicar alguns acontecimentos aqui em Guarujá, mas sim fazendo uma reflexão sobre a nossa sociedade como um todo. Quem vem bater um papo com a gente sobre o assunto, Dr. Frederico Graça, presidente da OAB. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Eu que agradeço por essa oportunidade e também queria agradecer a tua grande audiência junto à Ilha de Santa Amaro, né, de um programa de grande importância para a conscientização de cidadania, né, do Estado de Direito e do Estado Democrático. Tá certo. Também com a gente o Dr. Cláudio Luiz, advogado, arte educador. Obrigado pela presença, Cláudio. Eu que agradeço, Lauro, estar aqui mais uma vez. Para mim também é uma honra, além de estar falando com você, um espaço simplesmente democrático, um espaço que as pessoas assistem e vê a gente poder falar o que pensa. E também eu queria agradecer também por estar diante aqui do meu presidente da OAB, uma pessoa que eu admiro, que tem feito um trabalho muito relevante lá à frente da OAB já há muitos anos e que também tem uma radiografia positiva e vai também trazer à tona aquilo que nós precisamos discutir. Eu que agradeço. Tá certo. Programa Ambiente Social, sempre com oferecimento do Colégio de Faculdade Dom Domênico, Educar é uma questão de dom, Plastipel, aqui na Ademar de Barros, Praiarte, né? Milani, restaurante Milani Enseada, Real Center em Vicente Carvalho e Ótica Vicente Carvalho, né? Também a NASO, Núcleo de Assistência Odontológica aqui em Guarujá. Dr. Frederico Graça, nós tivemos em Guarujá o que seria o absurdo dos absurdos. É claro que não dá para explicar o linchamento de uma dona de casa, mas dá para fazer uma reflexão sobre o caso, sobre o que vem acontecendo com a nossa sociedade. A sociedade está se tornando violenta ou foi um caso isolado? Não, eu não vejo como um caso isolado, pelo contrário. Um caso que caracteriza um ato de barbárie, como na Roma Antiga, que se arremessava inocentes aos leões, com a ajuda da opinião pública, e como também na Inquisição, na Idade Média, onde inúmeras pessoas foram mortas em nome da religião. Eu acho que a grande reflexão que fica é que esse estado de barbárie na periferia de Guarujá, ele vem crescendo assustadoramente. E aí existem alguns componentes que contribuem muito para isso. Primeiro, o componente da família, que antigamente a família ela educava, hoje já não se educa como antigamente. Segundo, é o componente da ausência de políticas públicas, né? O povo abandonado, ele reage que nem um animal, isso é da natureza humana. O terceiro componente é a ausência de muitas vezes de religião, não importa qual que seja essa religião. O quarto componente é justamente a ausência de encaminhamento para esta meninada que vai dos 8 aos 25 anos, que, aliás, a população carcerária hoje no país é composta de 90% de jovens na faixa etária dos 18 aos 25 anos. Então, existe uma falha do Estado dos mais assustadores. O que nós precisaríamos, na verdade, é enxergar a periferia com os outros olhos, com maior compromisso. Porque, afinal de contas, o brasileiro que está abandonado na palafita é tão brasileiro quanto a que ocupa a cadeira de presidente da República. Agora, o Dr. Frederico, ele fala sobre esses casos que acontecem na periferia. Porém, a classe média também acontece. Nós tivemos aí ano passado um dono de um restaurante assassinando um cliente. Agora também, que não deixa de ser uma violência, é um casal pinchado na Prainha Branca. Essa violência não se restringe somente às áreas periféricas. Com certeza que não. A gente tem hoje um imaginário coletivo extremamente perturbado. Nós precisávamos trabalhar essa questão de ter uma sociedade onde trabalhasse, onde incentivasse a cultura da paz e não violência ativa, onde a gente pudesse ter acesso à cultura, acesso à educação, acesso de meios de inclusão através do esporte, através de inclusão social propriamente dita. E eu vejo que não dá para separar, não dá para a gente trazer tudo para um todo e nem tudo para o pequeno. Eu acho que o Guarujá tem problemas graves que acabam
acontecendo essas questões. Nós precisamos verificar também esse aspecto que o Fred fala, da questão da família. A família é fundamental na sociedade, tanto que nós temos todo um regimento dentro tanto do direito constitucional, do direito civil, que protege a família. E nós temos que ter um investimento de trazer essa discussão, até o Fred traz aqui plenamente, da gente ter como é que essa família hoje educa os seus filhos, e trazer também a possibilidade de que a família pudesse ter um índice maior de educação. Hoje você tem a internet, você tem a televisão, você tem a rua, você tem vários outros aspectos que educam o teu filho e você não tem tanto poder coercitivo sobre ele. Então a discussão é muito ampla, eu vejo que a gente pode estar discutindo esse aspecto, mas eu acho que pelo todo, o que aconteceu aqui acontece pela falta desse imaginário coletivo, e a gente tem um agravante que é a questão de ter sido compartilhado na internet. Então, nós tivemos falar de um marco regulatório da internet que saiu essa semana, até eu acho que é um avanço para o Brasil, e nós temos que falar também, não podemos sair daqui sem discutir, a questão da democratização do meio de comunicação no Brasil. Você estava falando, o Cláudio estava falando aqui da cultura da paz, e eu vejo por outro lado, nós cultivamos hoje, principalmente através dos meios de comunicação, a cultura da violência. Haja visto você ligar a TV 6 horas da manhã e ver sangue pingando, né? Você desliga a televisão meia-noite. Eu não assisto televisão, mas é só você, por acaso, ligou a televisão 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, você está vendo violência, meia-noite também, então cria-se aí uma cultura da violência, né? Essa história de justiça com as próprias mãos, do meu ponto de vista, acabou para se chamar agora apologia à violência. Agora, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso, tanto com o Cláudio quanto com o Fred, sobre uma regulamentação da mídia. Será que tudo isso não é incentivo também da televisão? Quem ganha com essa desorganização social que a gente tem hoje, não só na cidade, mas no país? Daqui a pouquinho, após o intervalo. Não sai daí, não. Estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, falando sobre a violência na sociedade, né? Essa sociedade violenta que a gente vem tendo aí, ultimamente, vem crescendo, por sinal. Frederico, a gente estava falando aqui sobre regulamentação da mídia. A mídia, você vê a mídia como tendo um papel importante em toda essa violência que vem acontecendo, não? Olha, primeiro eu só queria fazer o esclarecimento da questão do fenômeno da violência, só para o pobre não. Eu acho que o fenômeno da violência é um fenômeno do homem. Individualmente. Independente de classe social. Porque recentemente um advogado foi acusado de roubo violento aqui em Santos. Né? O Pimenta Neves, que era um jornalista de primeira linha, matou uma mulher. Então, o fenômeno da violência, ela atinge a todos, do mais analfabeto ao mais intelectual, do mais pobre ao mais rico. O que eu digo é uma outra coisa. Eu acho que quando você cria um terreno fértil para que a violência ocorra, esse terreno fértil naturalmente só produz maus frutos. E, naturalmente, onde não existe família e onde não existe Estado, a tendência é que porque os filhos da classe média, independentemente da estrutura que eles possam viver, né, mas há um acompanhamento dos pais que se preocupem que ele estude, acompanhamento de que eles possam ter bom comportamento. E, na verdade, se você for quantificar, e nós sabemos que as diferenças de números no Brasil costumam ser muito grandes, né? Mas a quantidade de pessoas da classe média envolvidas com crime violento é bem menor do que nas outras camadas. Agora, nada disso impede também de dizer que a droga, a violência, ela está em todas as camadas sociais. E isso é importantíssimo dizer. O que nós precisaríamos, na verdade, hoje, é tratar a chamada periferia com mais responsabilidade. E aí é que ninguém quer encarar, né? Todo mundo gosta de criticar o vizinho, mas não gosta de criticar a própria casa, a própria família. O que hoje precisa se acordar é de que há uma diferença imensa, uma iniquidade social imensa, que dói os olhos, que revolta qualquer cidadão, independente de política ou não, de ideologia ou de religião, que nós não podemos conviver com o que a cidade está vivendo. E não é culpa desse ou daquele governo. Eu acho que a culpa, inclusive, é minha. Porque eu acho que até deveria fazer mais em decorrência do que a cidade está passando. Que hoje o direito de ir e vir no Guarujá está tolhido. Porque duvido quem fique tranquilamente depois das 6 horas em frente de casa. De qualquer que seja essa casa. Então, calma aí. Né? Então, o meu manifesto não é em favor ou em desfavor de uma camada social. Pelo contrário. O meu manifesto é em favor de todos nós. Do faminto ao poderoso. E é isso que nós precisamos
fazer. A cidade precisa sim ser resgatada. Qual o caminho, doutor? O caminho hoje, eu partiria primeiro para quê? Para organizar a família. Há uma legislação nesta nação que fala organização familiar. E a família que existe hoje no Brasil. O que é a família hoje? A família hoje no Brasil não é mais aquela família que a mulher ficava o dia inteiro em casa, tá certo? E o pai saía para trabalhar. Hoje, graças a Deus, e defendo essa posição, até porque hoje a maioria das advogadas, o quadro da ordem é composto de uma grande maioria de mulheres, graças a Deus, hoje a mulher saiu para trabalhar. E hoje, quais famílias hoje? O que seria uma família hoje? Que antes era papai, mamãe, filhinho, aquela coisa margarina, né? Que a gente chama família margarina. E hoje você tem filhos de 2 pais, de 2 mães. Você tem filho que Mas vai aí pensar, isso não estou falando no sentido sexual da coisa, mas para mostrar a diversidade de família. Família que o menino está na escola, mas a mãe se prostitui, o pai está preso. Que família é essa que a gente briga ainda hoje por ela? Esta família, na verdade, é uma exceção. O que nós precisaríamos era, sim, esse vácuo que está existindo em decorrência da mulher ter saído de casa, tá certo? E que, na verdade, os filhos ficam expostos a esse tipo de mídia que nós estamos criticando aqui, ficam expostos a esses Facebooks da vida, ficam expostos ao amiguinho que é dependente químico e que vai levá-lo também. É isso que nós temos que pensar. Por quê? Porque antigamente você chegava em casa, tua mãe e teu pai te olhavam, você já sabia que alguma coisa de errado tinha feito. E ali já estava o início da punição. Hoje não, porque a mãe chega cansada, o pai chega cansado, chegam cansados não por estar na diversão, mas por estarem trabalhando, e que muitas das vezes esse desgaste físico e emocional não dá tempo de olhar para os filhos. Então, o que nós precisaríamos é repensar a família nesse sentido organizacional. Organização no que sentido? De orientação. E família valores, orientação. Valores, uma família única, você tem que criar dentro da família a noção da reprovabilidade do ato, tá? Porque meu pai com 4 anos de idade trabalhava, era filho de ferroviário de uma tecelã, e eu vi meu pai com 70 anos atravessar a rua em Sorocaba e beijar a benção lá para um tio avô dele que tinha 90 e poucos anos. O que eu quero dizer é que isso desapareceu. O que eu quero dizer é que hoje aquela disciplina que mantinha a família, hoje ela não existe mais. Aquela preocupação de falar assim, ó, não pode errar porque se errar você vai ser punido em casa, não existe mais. A questão do diálogo é necessária, mas a questão da disciplina também é necessária dentro da família. A importância da família. E dentro dessa questão que você coloca da mídia, que eu acho importantíssima, hoje a molecada fica pendurada quase 24 horas em um computador, você está entendendo? Recebendo 90% de besteira. Essa é a grande verdade. Eu vou passar... E não acrescentando nada em termos de cultura, nada de conhecimento. Eu vou passar a bola aqui, Fred, pro Cláudio. A ideia do Fred é assim, o problema está nos valores. Tá, né? Eu posso tentar... Agora a mídia colabora com esses valores também. Sim, o que o Fred está falando até bem colocado, é que existia uma ética de ação que a família trazia. Isso era uma questão cultural. Por quê? Porque a família tinha um papel maior na educação daquele filho. Então ele trazia uma ética de ação, de não roubar, não se drogar. Então essa ética ela foi quebrada, por quê? Porque esse novo homem, que a gente fala homem e mulher, ele tem um outro aspecto hoje de sociológico. Então ele mudou aquele cenário antigo. Por isso que eu entendo que o papel da mídia, principalmente o papel dos meios de comunicação, é fundamental para trazer esses valores. Só que não trazem. As referências que a gente tem de coisa boa que é a televisão no Brasil, ela traz valores, às vezes, de que o mocinho se dá bem no final. Sim. E ele vai fazer tudo aquilo, no final ele vai ser bom. Então, o que faz isso? Aquela ideia que eu trouxe no começo. E nós temos um imaginário coletivo perturbado por uma falta de ética de ação. Sim. E aí o que acontece é justamente isso. Para resolver, que nem você perguntou para ele, eu queria poder falar como é que eu resolveria. Daqui a pouquinho no próximo bloco, Não. pode ser? Eu volto com você no próximo bloco, o pessoal está me avisando que terminou. Para fechar, eu fico pensando, que família é essa que a gente não tem mais e a gente fica brigando por aquilo que nós já perdemos. Não existe família. Olha a família, mas o que é a família hoje em dia? De repente uma família única, né? De repente a gente possa entender que os filhos dos outros também são os nossos filhos e nossa responsabilidade. Daqui a pouco a gente volta com a solução aí, a opinião do Cláudio Luiz, já após o intervalo. Tá certo, estamos de volta com o programa Ambiente Social. Antes de voltar para esse bate-papo, estamos falando sobre violência, não só na cidade, mas na sociedade. Eu quero lembrar para você que é aluno da Escola Municipal e
escola pública e privada aqui de Guarujá, que o Instituto Brasil Verdade está com concurso. Você pode se inscrever pelo site institutobrasilverdade.org.br. Concurso de redação, Eu Voto Consciente. É um concurso que traz a discussão para a sala de aula sobre a importância do voto, principalmente agora em ano eleitoral. A gente está falando aqui com o Cláudio Luiz sobre o problema da violência. Qual que é a solução, meu amigo? Você falou que gostaria de falar da solução de todas, qual o caminho a tomar? Eu entendo o seguinte, eu acho que segurança pública não é só repressão. Segurança pública é política pública. Então, quando a gente pensa, no Guarujá vem, durante a temporada, vem a repressão para cá. A gente recebe os policiais de São Paulo e a gente tem aqui policial a cada esquina e tal, e que não resolve o problema. A gente tem caso e caso de jovens que acabam cometendo pequenos delitos, grandes delitos, e que a gente passa a entender mais que não resolve a questão da segurança pública com repressão. Então, para mim, o que se resolve é com política pública clara. Hoje nós temos uma faixa, como o Fred disse, de pessoas de 8 a 25 anos que não tem um projeto, ou seja, não tem um caminho social de inclusão. A gente tem a possibilidade de pensar política pública, como já foi pensado pelo governo federal através do SUAS, e que aqui não acontece. Precisávamos ter mais CRAs descentralizados, precisávamos ter o acesso ao Estado está presente. Você tem a experiência hoje do Rio de Janeiro, onde se tem a UPP, que algumas funcionam, outras não. Qual funciona, Lauro? Funciona aquelas que foi inserido teatro, que foi inserido dança, que foi inserido vídeo, que foi inserido a possibilidade do ser humano se entender quanto gente, que é isso que falta. Porque quando você fica na alienação, qualquer coisa que vem, que se toca, você reage. Não tem sentimento. E é essa reação que a gente está discutindo hoje, qual foi a reação dessa comunidade que se reagiu daquela forma? Até por uma questão de apologia, talvez, eu não quero aqui dimensionar, de dizer que quer fazer justiça com a própria mão. Então, eu acho que a questão da segurança pública no Brasil, ela não resolve somente com repressão. Nós somos um país que tem muita gente presa, e cada dia mais se prende mais gente, que também as pessoas falam, pô, Cláudio, mas não resolve só prender. Eu acho que nós precisamos pensar na possibilidade de ter uma sociedade pensando num todo. Guarujá precisa ter cultura, Guarujá precisa ter espaços de cultura, Guarujá precisa ter espaço de lazer, de entretenimento para os jovens. Não só isso, aí eu acabei de falar aqui nos bastidores de um aspecto muito triste de Guarujá. Com verba pública municipal, nunca se construiu uma casa popular na cidade. Nós temos uma Câmara... Tem verba pública? Tem, nós temos que ter uma... Nós temos que ter uma secretaria... Ele apaga fogo. Nós temos que ter uma secretaria de habitação, que pense habitação, que faça as regularizações, mas não só faça a regularização. O Guarujá só faz regularização fundiária, o Guarujá não faz um planejamento. Nós temos uma Câmara nova que está aí, que poderia estar fazendo os planos municipais. Nós precisamos de um plano municipal de habitação, precisamos de um plano municipal de política para a juventude, nós precisamos de um plano municipal de educação, precisamos de um plano municipal de cultura, nós precisamos de política pública, seja para qualquer governo que venha. E isso é papel do legislativo aqui da cidade. Nós precisamos escrever o que nós queremos para os próximos 20, 30 anos. Porque senão, Laura, a gente vai ficar nesse discurso. Mas foi sempre assim. Vai ser sempre assim. Até quando? Ok. Tá certo. Eu vou levantar aqui uma questão para o Fred. O Cláudio está falando sobre segurança pública e, por sinal, hoje o Conseg está fazendo uma reunião para discutir também esse problema de violência na cidade. Polícia é para pobre? Você tem essa visão? Porque a gente vê muitas pessoas defendendo essa tese. Polícia é para colocar na boca da favela, é para cuidar do pobre. Essa visão ideológica, para mim, está ultrapassada. Está errado? A polícia, na verdade, é recrutada no seio da população mais carente. Podia se falar, sei lá, 15, 20 anos atrás, nesse sentido. Mas hoje você há de convir comigo que a polícia, na verdade, ela vem exercendo até um papel que não é dela. Ou seja, ela acaba promovendo o bem comum. Polícia, no Brasil, ela é dividida em duas polícias. A repressiva, que é a polícia civil, e a preventiva, que é a polícia militar. E, na verdade, o que você assiste, para tudo que é tipo de confusão ou não confusão, a primeira coisa que se solicita é a polícia, né? Então fica muito fácil eu falar, responsabilidade da polícia, responsabilidade disso. Neste dia que aconteceu esse ato, que eu reputo como um ato de barbárie, a polícia, na verdade, me disseram, não sei, não estava lá, chegou até a ser impedida para chegar no local. Então, inclusive o SAMU mesmo fez. Então o próprio SAMU, quer dizer, pera um pouquinho,
Quem está fazendo aquilo, pelo que a gente observou, vai de criança a adultos. Se você falasse assim, não, é um grupo de marginais, não. Pelo que se observa, até pela quantidade de mulheres que foram filmadas lá, é algo assustador. Até porque a mulher tem uma sensibilidade diferente da do homem. Agora, achar que a polícia é responsável por aquele ato de violência? Não. Que a polícia entra na favela para bater? Não. O que a polícia faz, naturalmente, e são treinados para isso, eu não estou aqui para defender a polícia, muito pelo contrário, porque também acho que a polícia tem os seus defeitos, você está entendendo? É justamente dizer o quê? Que a própria polícia hoje está sendo impedida de exercer sua função. E por pessoas que vivem criticando a polícia. A polícia, quando chega para resolver, eles não querem. Essa é a grande verdade. Porque, volto a repetir, olha, quem teve acesso à filmagem aí que foi apresentada aí através das redes sociais, além da morte, além do massacre, além da covardia que se praticou, que foi um ato eminentemente covarde, tá certo? O que mais me assusta é a multidão. Era uma multidão. Pelo menos ali podia-se tentar imaginar, né, que tinha mais 100 pessoas. Eu sei de uma história de uma criança de 8 anos, que me falaram aí, que ajudou a chutar a mulher. 8 anos de idade. Mas a mãe e o pai estavam juntos, será, né? Porque não, às vezes não sei, que a mas gente tá vendo um adulto ali fazer isso. 8 anos, comungar com a barbárie. Qual isso valor? É pior que a Etiópia. Qual o valor? Isso aqui é pior do que qualquer país da África ou da Ásia de quinto mundo. A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Calma, nós temos que acordar para essa realidade. Não é tacar A, tacar B ou tacar C. Mas que algo precisa ser feito o mais rápido possível, o mais urgente possível. E não falo por mim, porque eu não sou candidato, não sou filiado, não sou nada. Eu sou um simples cidadão que quer o bem da sociedade. Mas, o que é isso? É assustador. É assustador. Eu me lembro de um filme que eu assisti sobre o Idi Amin Dada, que era um ditador, de crianças com 7, 8 anos com uma metralhadora na África. Não está longe isso. Basta você entrar numa periferia do Guarujá que você vê, tanto é que é uma crítica não é que a gente isso, fala não é sobre crítica a redução da em maioridade razão penal. Política, não é uma crítica em relação a dizer, porque não é nada disso. Eu falo que todos nós, individualmente, somos também responsáveis, porque nós temos que sim olhar para toda essa cidade, do poderoso ao faminto, de forma conjunta, de forma igual. Igual. Nós temos que ser tratados com igualdade. O bacana do Fred é isso, né? Você vê que ele fala com tamanha sinceridade, Cláudio também, né? E clareza, né? Para que a gente possa aí refletir melhor. Por sinal, para fechar também o assunto, ainda hoje você abre o Face e você vê pessoas que sequer deram trabalho de tirar do seu mural, estampando a foto da moça e colocando tem que morrer, tem que matar. Então, quer dizer, às vezes nem com a desgraça feita a pessoa se percebe. Isso é um processo de perversidade. Quem pensa a pessoa não assim, se percebe. Se alguém continua pensando assim, eu vou dar um conselho aqui, hein? Procura um psiquiatra. E tem muitos, por isso que eu chamo a sua atenção, você que costuma colocar no Face, onde quer que seja, olha, tem que fazer justiça com as próprias mãos, tem que bater bandido, bater em ladrão, não é bem por aí. O pessoal está me avisando ali que meu horário está estourando. Fred, vou agradecer a sua participação aqui. A gente não consegue terminar o programa, imagina, a gente agradece a participação no programa. Cláudio também, um grande abraço. Eu que agradeço. Certo? E obrigado. Eu que agradeço, pena que a gente podia estar discutindo mais amplamente esse aspecto, até porque é uma questão muito triste numa sociedade onde chega a barbárie. A gente agradece mais uma vez a presença do Fred e também do Cláudio, a você que participou, um grande abraço, é claro, fica com Deus, se cuida, força sempre e até o próximo programa.